Olá amigo, olá amiga, hoje é sexta-feira 13, não tenha medo, não tenha medo. Sexta-feira 13 não é um dia de azar, como algumas pessoas colocam, né, para batendo em madeira, não. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia de preparação para o sábado, exatamente. Hoje é o dia que nosso coração tem que começar a dar aquela freada, nossos pensamentos também, começar a acalmar o coração para receber em paz o dia do Senhor. Não é um dia de azar, isso não existe, né? Como dizia aquele padre na televisão, isso não existe. Você não precisa ter medo. Quando nós temos a presença de Deus, não existe essa história de azar, de gato preto. Nossa, gatinho preto tão bonitinho, ele não tem nada a ver com azar, nada a ver com mau agouro ou alguma coisa desse tipo. Você não precisa de misticismo, você precisa de Jesus, da solução para o pecado. A solução é a de Jesus, que é a vida eterna. Hoje, nosso estudo adicional, nós vamos ver aqui alguns textos e responder algumas perguntas juntos, falando do amor de Deus, porque é um dia de bênção, um dia de estar com o Pai. Diz assim o nosso guia de estudos. Ao avaliar quem era Jesus, seus oponentes o julgaram segundo a carne, de acordo com padrões humanos. Isso talvez fosse pior do que julgar segundo a aparência. Em João capítulo 8, eles recorreram aos critérios da carne, isto é, da humanidade decaída que vive no mundo caído. Em outras palavras, um homem julgou Deus pelos padrões do homem. Olha o absurdo disso, né? Julgar a Deus pela visão humana, visão tão pequenininha. A gente mal consegue enxergar o que acontece na frente do nosso nariz e queremos julgar a Deus. Tantas vezes isso acontece com a gente, né? Não foram só eles, né? A gente fica julgando Deus como se soubéssemos mais do que Ele. Mas nós não sabemos. Deus é que sabe o todo. Nós só sabemos alguns pedaços desse grande quebra-cabeças que é a vida. Eu e você temos apenas alguns pedaços, vislumbres de alguns pedacinhos, algumas peças, quando Deus sabe o todo. Nós não podemos fazer isso, julgar a Deus. Na verdade, é Ele que é o grande juiz, né? E Ele não quer nem condenar a gente, Ele quer salvar a gente. Entregue a Deus os seus medos, as suas aflições, entregue a Deus as suas dúvidas, e eu tenho certeza que você vai estar bem protegido, bem guardado, porque com Deus nós temos a salvação. O Consolador, que é o Espírito Santo, é chamado de o Espírito da Verdade. Sua obra, qual que é a obra do Espírito Santo? É definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. A missão do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Para nos dar a salvação, nos levar, nos conduzir à presença do Pai através de Jesus. As perguntas para a gente pensar hoje, sexta-feira, é a seguinte. A vida eterna é conhecer a Deus. João 17, verso 3, a gente já viu, né? A oração sacerdotal de Jesus. Isso significa simplesmente conhecer fatos sobre Deus? Será que conhecer a Bíblia é o suficiente? Você conhece a Deus? Isso tem a ver com conhecer a Jesus? Conhecer Jesus é tudo. Apenas conhecer a palavra não é o suficiente. Nós precisamos sempre ter relacionamento com o autor da palavra. E isso vem através da oração. Através da comunhão que nós refletimos o amor de Deus, é essencial conhecer a Bíblia. É essencial buscar o conhecimento de Deus. Mas é essencial ter relacionamento com esse autor, para que Deus nos guie. Conhecer a Deus não é só conhecer a sua palavra, é conhecer de verdade, pela fé, a pessoa de Deus. Quando ele se torna real na sua, na minha vida, aí é feita a diferença. Esse é o diferencial, quando ele se torna real, a pessoa dele. E sim, conhecer Deus é conhecer Jesus, porque Jesus é Deus. Pergunta 2. Na prática, olha, nossa lição está sendo bem prática hoje, né? Na prática, o que significam as palavras? A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Já pensou nisso? A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Então a palavra de Deus é Jesus. E isso significa que tudo o que precisamos para conhecimento, para a vida, está na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Não existem falsidades em Deus. Deus não é falso. Deus não é alguém que manipula a verdade. Ele é a verdade. Verdade nua e crua e direta. Essa é a verdade. Tudo o que precisamos para a salvação está na Bíblia. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer Jesus. Pergunta 3. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17, verso 15. Nossas escolhas influenciam a maneira como essa oração será respondida em nossa vida? Com certeza. A gente já falou sobre o livre-arbítrio, né? Jesus, ele orou por nós, mas ele não vai forçar você e a mim. Se você não quer viver com Deus, ele não vai te forçar a viver com ele.
E quem não vive com Deus, infelizmente, vai ter a morte eterna. Isso é fato. Ele não nos obriga, mas nos dá a opção. Tudo que era necessário para que a gente tenha a oportunidade de sermos salvos foi entregue e foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Tudo que temos que fazer é aceitar a graça. A salvação ela é gratuita. Temos o nosso intercessor, que é Jesus. Precisamos confiar nele, contar com ele. Você e eu precisamos entender que as nossas escolhas refletem de que lado nós estamos do grande conflito. Isso tem a ver com a fé e as obras. Se eu creio em Jesus, eu vou ter frutos bons na minha vida, eu vou ter obras boas, mas se eu não tenho um relacionamento muito bom com Deus, as minhas obras não vão ser muito boas. E se eu não tenho nenhum relacionamento com Deus, as minhas obras vão ser bem ruins. E é nisso que acontece as obras na fé. Não que fazer coisas boas me fazem ser salvo, mas elas refletem de que lado eu estou nesse grande conflito entre Deus e o diabo, entre Cristo e Satanás. Você precisa frutificar na sua vida, precisa que as suas escolhas sejam as boas, para que você tenha uma vida feliz, uma vida plena, que é o propósito de Deus para você e para mim. Nessa semana nós estudamos sobre a Trindade, sobre a ação do Pai, Jesus e o Pai, o Espírito Santo, a oração de Jesus, tudo isso dentro do plano de Deus, para que você e eu possamos ter comunhão com Ele e assim buscando termos vida em seu nome. Olha que bênção, olha que maravilha, que as suas obras reflitam Jesus, que você possa ser uma testemunha do amor dele na sua casa, na sua família, primeiramente, para que vocês sejam felizes, para que o nosso núcleo familiar seja uma base para a nossa vida de alegria, de paz, de comunhão, para que seus filhos sejam abençoados, seus netos, sua família, sua esposa, seu esposo. Fique em paz, fique com Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos porque aprendemos sobre o Senhor nessa semana. Aprendemos sobre o nosso grande Deus e maravilhoso. E hoje, sexta-feira 13, não é dia de azar, dia de coisas ruins, mas dia de bênção, dia de preparação, dia de estudo da palavra de Deus. Nos abençoe, Senhor, confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Deixa o like, compartilha esse vídeo para que outras pessoas encontrem a esperança que elas tanto precisam, sabendo que são amadas por Deus. Fique em paz, fique com Deus. E a gente se vê no nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.